Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que você esteja feliz onde quer que você esteja, a qualquer momento, a qualquer tempo. E que ao final deste vídeo você se sinta enriquecido. Há tempos eu prometi fazer um vídeo sobre esportes. E se você tiver paciência e conseguir ir até o final desse vídeo, te prometo que você vai aprender muita coisa. Eu, pelo menos vou procurar passar informações que eu adquiri ao longo da vida, que eu reputo muito importantes. Então, qual o primeiro esporte a ser praticado? Lembre-se de deixar um gostei ou não gostei e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você quer bem, porque quando você faz isso, o algoritmo ele promove o vídeo e mais pessoas podem se beneficiar, tá? Então este vídeo é direcionado a pessoas do bem que querem o bem para si e para todos. Bom, então, o primeiro esporte, a natação. Por que a natação? Porque quando nós somos concebidos, o nosso organismo começa a se desenvolver no útero. E o útero é uma bolsa cheia de água, onde tem a placenta, tem o líquido amniótico, e nós estamos como que mergulhadores no mar, no fundo do mar, mergulhando, nadando, se movimentando. E a água do útero, ela entra pelo nosso nariz, vai até os pulmões e volta. Então, esses movimentos ocorrem, apesar de que a respiração mesmo, a troca de oxigênio se dá pela placenta. Mas há outras trocas que acontecem é, pelo fluxo de líquido pelo nariz e pela boca e pulmões. Isso é coisa para neonatologista e tal, né? Bom, não vamos aprofundar nisso. Mas quando nós saímos desse meio, nós sabemos nadar. E se nós tivermos a sorte de nascermos dentro da água, como alguns obstetras fazem em locais muito avançados, a criança, o bebê, quando nasce, ele entra na água, ele já sobe para respirar. Ele sabe nadar. Ele não nada crawl, mas movimentos assim, primitivos, ele sabe o suficiente para se manter vivo. Então, esse é o primeiro esporte que podemos desenvolver. E existem professores de educação física que sabem dar esse ensino. Então, é importante que a mamãe saiba nadar também. E que, obviamente, tenha uma piscina com a água adequadamente tratada para esse bebê. A natação ela pode ser praticada, então, desde o nascimento até o último dia de nossas vidas. E este vídeo ele pretende adentrar, abordar ah, esportes que são úteis desde o começo da nossa vida até a nossa última respiração, até quando finalmente o corpo expira e a vida deste corpo acaba. Bem, então, a medicina tradicional chinesa, ela nos ensina que, e a medicina ocidental também, que a natação fortalece os nossos pulmões, fortalece o nosso coração, relaxa o organismo, consequentemente, é bom para juntas. Então, quem tem problemas de juntas faz bem nadar.
Quem tem problemas de resfriados, é bom nadar. Dica: se estiver inverno e você quiser ir nadar, para você não se resfriar, antes de entrar na água, aqueça o organismo e tome uma ducha gelada. E vá para a natação de estômago vazio, vá em jejum. Por quê? Porque quando você está com o estômago cheio, o estômago ele consome energia para fazer a digestão do organismo. E aí, com isso, falta energia para o resto do organismo e você pode, então, adquirir um resfriado, uma pneumonia, alguma coisa assim. Então, se você vai nadar no frio, em água fria, vá em jejum. Isso ajuda muito. Bom, então, a natação é um esporte muito bom para nós começarmos já no primeiro dia de vida até o final de nossa vida. Isso é muito bom para vários aspectos da saúde física e mental. A natação acalma a mente, relaxa o organismo, normaliza batimentos cardíacos, fortalece pulmões, fortalece o organismo como um todo e relaxa. É bom para o sono, tá? Bom, segundo esporte a praticarmos, surpresa, ginástica olímpica. Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele nasce com muito mais força nas mãos e nos braços do que nos pés. Então, se você der um objeto assim, ou fizer ganchinho para o nenê segurar, você vai ver que ele tem muita força. E um nenê recém-nascido, você consegue levantá-lo no berço. Tá? É incrível. Então, isso é uma qualidade do organismo humano que tem sido pouco aproveitada. Então, se a criança, desde bebê, ela é induzida e lhe é oferecida sidos meios para que ela trabalhe os seus braços, ela vai ficar com braços fortes, mais fortes do que as nossas crianças, os nossos adultos têm ficado. E com agora a medicina chinesa nos ensina que os exercícios com os braços eles fortalecem o nosso intestino grosso, os nossos pulmões, o nosso intestino delgado e o coração, tá? Além, obviamente, dos braços, tá? E das mãos. Força nas mãos, força nos braços. Depois desses exercícios, então, com os braços, aí a criança, quando ela começa a andar, e é importante que ela aprenda a andar sozinha, como é que você faz isso? Você deixa a criança num local onde ela tenha onde se agarrar. Aí ela naturalmente vai se levantando, não force a andar. Deixe que ela naturalmente desenvolva a capacidade de andar. Aí, quando ela estiver andando, aí entram os exercícios para as pernas. Aí as pernas entram nos exercícios. Então, temos a corrida, nós temos o ciclismo, o caminhar, e aí evoluindo, aí nós temos pular corda, é muito bom. E com isso, você fortalece, obviamente, os pulmões e o coração, a musculatura, você fortalece os ossos, você fortalece o sistema urogenital, você fortalece o pâncreas, o fígado e o estômago.
como nos ensina a medicina tradicional chinesa. Então, a gente aprende isso quando a gente estuda acupuntura. Então, depois disso, desses exercícios, aí a criança já bem mais forte, aí entram os exercícios onde a criança vai receber uma ajuda extra para a formação de seu caráter, que são os jogos sociais, socializantes, como o futebol, como o basquete, o voleibol, mais adiante o polo aquático. Então, esses são exercícios em que a criança começa a perceber os limites. Ele começa a se preparar para duas coisas muito importantes na nossa vida, que são a competição e a cooperação. Então, a criança vai ver que coleguinhas vêm lhe tirar a bola, ela vai tentar conservar a bola ou ganhar a bola para si e passar para outra pessoa do seu time. Então, nesse momento, nesse joguinho, ela começa a aprender a cooperar e a competir, competir e cooperar. E competir e cooperar são muito importantes para que tenhamos sucesso na nossa vida. Bom, aí depois vem as artes marciais. As artes marciais fortalecem muito o caráter, trabalham muito o caráter e nos preparam para esse lado desagradável da vida, que são as agressões que sofremos. Então, nós desenvolvemos aprendizado para nos defendermos fisicamente. Temos também a oratória. A oratória também deveria ser trabalhada já desde crianças. Então, aqui é a capacidade de enfrentarmos um auditório ou enfrentarmos uma câmera e expormos aquilo que as pessoas precisam ouvir, ou que também nós precisamos expressar. Então, a oratória também pode ser um esporte assim muito interessante, um aprendizado muito interessante. Eu, particularmente, até agradeço o provavelmente já falecido professor Walter Brasiliense de Almeida, que dava aulas na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Excelente professor. Ele falava muito sobre uma capacidade da mente que é de nós estarmos identificados ou não com alguma coisa. Mas isso é um outro assunto que a gente pode abordar em outro vídeo, se for do interesse de vocês. Bom, então, nós temos as artes marciais. É um parênteses. O jiu-jitsu e o judô são artes marciais muito interessantes, mas elas só servem quando você está lutando com somente um oponente. Se você for atacado por vários oponentes, você está lascado, porque você vai estar lá agarrado, dominando um oponente, mas os outros estão livres e vão encher você de socos, pontapés, facadas, tiros. Então, ela tem esse fator limitante, mas contra um único oponente, ela é sensacional. Agora, por outro lado, o boxe, o kung fu, o karatê, o muay thai, são artes marciais que permitem que você se defenda contra vários oponentes ao mesmo tempo. Agora, se um praticante de jiu-jitsu ou de judô te pegar, cara, já era.
estás lascado. Bom, então é importante você, treinar, essas esses 2 lados das artes marciais. Bom, eh, aí depois, eh, vem os exercícios para desenvolvimentos superiores. Então, tudo isso que eu falei até aqui é bom para garotada. Até pode ser praticado até o final da sua vida, tudo bem, mas aí entra um outro exercício que é o Tai Chi Chuan, que foi trazido para a China por Lao Tse, trouxe da Índia para a China há mais de 2000 anos. É, o Tai Chi ele desenvolve a sua capacidade de estar tranquilo, em movimentos suaves. Quanto mais lentamente você fizer os movimentos do Tai Chi, em uma emergência, e o Tai Chi é uma arte marcial, em uma emergência, antes que você pense, o organismo fará a defesa ou o ataque adequados àquele momento. É automático. Então, quando você precisa pratica Tai Chi, você não precisa, e eu até digo, você não deve ficar pensando, isso serve para. Esse movimento serve para isso, serve para aquilo. Por quê? Porque quando você é atacado, você precisa ser mais rápido que o pensamento. Se você, ao ser atacado, você pensar em se defender, você morre. Porque o outro, ele tem o benefício da surpresa. Então, se você pensar em se defender, já era. Porém, com o Tai Chi, se for para se defender, a defesa ocorre automaticamente e de uma forma extremamente rápida e com muita criatividade. E eu posso dizer isso porque eu já fui assaltado certa vez e tive a sorte de, tendo treinado Tai Chi, surgiu o movimento adequado e surgiu a criatividade adequada para o momento e eu consegui sobreviver e escapar. Tá? Afortunadamente, nunca mais aconteceu isso comigo, mas é bom a gente estar preparado. E é uma atividade, assim, para você começar a praticar, provavelmente depois dos seus 20 anos de idade. E é uma atividade que ela também mantém o organismo energizado. Você capta energia, você energiza o seu organismo. E relembrando, quanto mais lentamente você praticar, mais rápida será a sua ação na hora da necessidade. Bom, aí eu até digo que o Tai Chi é um subproduto da próxima atividade, do próximo, entre aspas, esporte. Porque esse outro esporte desenvolve em você a capacidade de perceber as coisas como elas são. Em primeiro lugar, desenvolve em você a equanimidade. O que é equanimidade? É você perceber 3 características que todo objeto, seja ele físico, mental, animado ou inanimado, apresentam. Essas 3 características são a mutação. Tudo está se transformando, tudo está mudando. Tudo se acaba. Tá? Então,
até chamam isso de anicca. Dukkha é a propriedade de sofrimento. Tudo está sofrendo, porque tudo está tentando se manter, mas com o passar do tempo, tudo se acaba, tudo se desfaz, tudo que é aglomerado, tudo que é junto, se afasta, se desmancha. Tudo se desmancha no ar. Então, Nietzsche Dukkha é... me foge agora a palavra. Bom, mas então as coisas se acabam, está tudo em movimento, está tudo sofrendo. E como é esse exercício? Você, sentado, em pé, deitado. O problema de fazer isso deitado é que o sono vem e você não se aprofunda tanto quanto você pode se aprofundar estando sentado ou em pé. Você pode fazer isso caminhando, você pode fazer isso dialogando, você pode fazer isso frente a uma câmera, frente a uma plateia. O que é isso? É você concentrar a sua atenção no fluxo, no ponto em que o fluxo de ar da sua respiração toca o seu nariz. E aí você observa esse ar entrando, esse ar descendo, vindo até o fundo do abdômen, e aí você observa uma série de fenômenos, todos eles interrelacionados com a respiração. Fenômenos físicos, fenômenos mentais, emocionais, presente, passado e futuro. Tudo interconectado num eterno agora. E aí você desenvolve a capacidade de perceber coisas que a maioria das pessoas não percebe normalmente. E é daí que eu vejo que surgiu, por exemplo, o Tai Chi Chuan, que surgiu a acupuntura, que surgiram todo o conhecimento humano da observação. Então, basicamente, o que você desenvolve é a capacidade de observação, a capacidade de perceber o que cabe ser feito ou o que é melhor não fazer, tá? E aí, com isso, você consegue melhorar infinitamente a sua qualidade de vida e esse exercício promete que você atinja a liberdade total. Você consegue se libertar de tudo aquilo do qual você quer se libertar. Ok? Bom, então, ficamos por aqui por hoje. Você querendo que eu aborde outros assuntos, você escreve aqui embaixo sobre o que você gostaria de ser abordado neste canal. Clica no gostei ou não gostei, e se você gostou, repasse para as pessoas que você acha que podem se beneficiar assistindo este aos outros vídeos do canal. Este canal já tem vários outros vídeos e já há muitos anos que ele está. E uma coisa interessante é você ler os poucos comentários que tem. A gente aprende coisas interessantes lendo esses comentários também. Aproveitem, tá? E até o próximo.